A paz do Senhor. Hoje nós viemos aqui com mais um podcast, né? Mais um podcast para levar conhecimento, mais um podcast no qual estamos muito felizes de estar aqui. E o tema de hoje é intimidade com Deus. Iremos nos aprofundar neste assunto e hoje temos um convidado especial, que é o irmão Márcio. Amém. Se apresenta um pouquinho. Boa noite. Meu nome é Márcio e agradeço primeiramente a Deus, né, de estar aqui, agradeço o convite e que a vontade de Deus seja feita aqui hoje, né, que eu possa hoje passar, né, que eu possa transmitir o que Deus todo dia representa para mim. Eu acredito que ter um relacionamento com Deus, ele é muito bom nas nossas vidas, né? Eu queria entender um pouco de você. O que você acha de ter um relacionamento com Deus? Olha, crucial, né? Crucial. Não tem como a gente viver, né, como cristão sem ter um relacionamento com Deus. Eu, particularmente, na minha vida cristã, né, eu tenho 2 anos, né, de batismo, que eu aceitei Jesus, né, que eu decidi caminhar com Cristo. Mas assim, o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, Deus já vinha me falando há muito tempo, antes mesmo de eu aceitar Jesus. E hoje eu vejo isso como um cuidado. Deus já queria ter um relacionamento comigo. Só que eu ainda olhando o mundo, né, cheio de sonhos no mundo, né, aqueles manjares que o mundo nos oferece, eu não escutava, não tinha aquele entendimento, eu não sabia, né, como entender aquilo. E muitas pessoas vinham falando assim: olha, você tem um semblante diferente, você é cristão? Eu falo, não. Olha, você tem algo diferente, você é cristão? E todo mundo que vinha falar era cristão, né? E isso começou a mexer comigo de uma certa forma. Eu falei, cara, acho que Jesus quer falar comigo de alguma forma. Mas a gente sempre vai, né, colocando para frente, né? Não, agora não. Aí vinha os convites, o Rinaldo me convidava para vir na convite, falava, não, deixa para outra hora, outro dia eu vou e tal. E teve um dia, cara, que Deus tocou na minha vida, assim, na vida da minha esposa, de um jeito que eu falei, não, é agora. Esse relacionamento começa agora. Da minha parte, porque Deus já queria ter um relacionamento, né, comigo, mas Ele me chamava e eu não entendia, eu não via. Então, quando Deus tocou assim, naquele dia, naquela noite específica, eu falei, não, é agora. Agora eu aceito e vou com tudo. E, Márcio, você falou que ele tocou na vida da sua esposa, né? E através disso você teve essa iniciativa, né? Eu queria saber, Márcio, o que diferencia, né? O que mudou? A palavra certa é essa, o que mudou daquele dia em diante para você? Daquele dia em diante mudou tudo. Mudou tudo, porque eu consegui enxergar o cuidado que Deus tinha comigo, né? Deus queria algo comigo. E quando o Pai, Ele quer algo contigo, a gente começa, né? Pô, meu Pai toda hora me chama, toda hora me quer, então Ele quer alguma coisa comigo. E depois daquele dia mudou tudo. Mudou tudo porque eu tive que mudar a ótica que eu tinha da vida, né? Eu tinha que mudar, olha, os erros que eu fazia eu não posso fazer mais, sabe? Os vícios que eu tinha eu não posso ter mais. Então eu falei assim, eu não posso atender um chamado, eu não posso, como eu posso explicar? E caminhar com Deus do jeito que eu estava, né? Então eu falei, eu tenho que mudar. E eu falei para Jesus, Jesus, eis-me aqui, me ajuda a me transformar, né? A que eu vá caminhando e mudando. Porque só com a ajuda de Jesus a gente consegue mudar, a gente consegue se transformar. Então, até hoje eu peço isso, né? Até hoje eu peço isso para Deus, para que a gente tenha um relacionamento de verdade, uma intimidade de verdade. Pai, porque eu ainda tenho erros, né? Infelizmente eu ainda tenho erros, eu reconheço isso. Mas assim, todo dia, o erro que eu cometi ontem eu não cometo hoje. Então esse é o transformar, essa é a mudança que eu coloco na minha vida, né? Todo dia. O que eu cometi ontem eu não vou cometer hoje. É Deus, assim, mudando, transformando aos pouquinhos, né? Quando a gente vem para o culto, que eu costumo falar até para o Monique, que eu gosto das palavras de puxão de orelha que Deus dá na gente, né? Bom, e né? O pastor Milton, esses dias falou, a palavra dele foi sobre oração, né? E eu coloquei aquilo foi direto para mim, né? Foi direto para mim, sim. A gente tem que aprender a escutar o Pai, né? Porque um bom relacionamento é isso, é você escutar seu Pai. E Deus falou para mim, naquele dia, parou de orar por quê? Né? Aquela semana foi difícil para mim e eu saía sem orar, eu ia almoçar sem orar, eu dormia sem orar. Isso ficou uns 4 dias, né? E quando o pastor Milton começou a pregar aquela palavra, foi Deus falando para mim ali, por que parou de orar?
Em momento algum eu parei de cuidar de você, só porque você teve um dia ruim você vai parar com isso. Então, é isso, cara. Deus todo dia ali contigo, nos puxões de orelha, né, nas palavras de amor. E é isso, o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus é isso. E eu quero cada vez mais isso, me aprofundando, buscando mais e mais, querendo mais e mais. Quando você falou sobre oração, isso é muito importante, porque tem diversas pessoas que acreditam que oração não é tão importante assim, né? Falam, eu vou deixar de orar agora, eu oro mais tarde. Só que aí acaba esquecendo mais tarde. Só que a gente tem que se lembrar que na Bíblia Jesus orou. Jesus orou, por quê? Porque ele queria intimidade com o Pai cada vez mais, né? Então eu acredito que a oração é uma forma de ter cada vez mais intimidade. E eu queria saber de você, se você consegue manter um horário para orar, ou o que você faz para conseguir ter cada vez mais intimidade, qual é o método que você usa? Sim, de manhã a primeira coisa que eu faço, né? Eu pego, o celular fica na cabeceira, o celular toca e é muito de costume você pegar e o celular tocou, despertou, você já coloca no silencioso, né, no modo soneca, mas aí automaticamente você já cai no Instagram, no Facebook, né, no WhatsApp. Então eu procurei fazer o seguinte, eu coloquei para despertar, eu aperto, deixo de lado, né, e muitas vezes eu me coloco de joelho na cama ou eu oro no banheiro, no chuveiro, né, porque ali é um momento que eu estou despertando. Né? Quando não faço isso, a minha esposa tem um salãozinho na frente de casa e antes de sair de casa eu me ajoelho numa poltrona que ela tem. Porque tá todo mundo dormindo e ali fora é um silêncio, então eu me coloco de joelho ali e ali eu oro para Deus. E eu vou entrar nesse foco porque assim, eu vejo a diferença incrível, cara, quando eu oro, quando eu consigo, sabe, ter a noção que eu tenho que ajoelhar ali e orar e entregar meu dia a Deus, consagrar meu dia a Deus. Quando eu oro, o meu dia é diferente, é muito diferente, sabe, porque antes de sair eu agradeço a Deus pelo lar, pelo alimento, por tudo, por cada detalhe, né, que Deus coloca, não só pelas coisas grandes, mas os detalhes também faz parte de Deus, é Deus que coloca. E quando eu oro, eu me coloco de joelhos ali no chão da minha casa e eu oro para Deus, assim, cara, meu dia é diferente, né, as adversidades elas vêm, mas eu consigo, né, me sobrepor e sair daquilo, sabe, as coisas vêm de um jeito mais natural, não tão difícil, porque eu acho que eu entreguei meu dia a Deus, entendeu? Então Deus, ele cuida, sabe? Ele vai te livrando das coisas ruins, de uma certa forma, não que todo dia seja um dia bom, mas eu acho que também os dias ruins vêm para que a gente possa aprender muito, e eu acho que Deus também está ali. E tudo começa numa oração. Verdade. Muitas pessoas, como você falou, eu oro no banheiro. Cara, isso é muito legal de se escutar, porque às vezes as pessoas querem arrumar desculpa para não orar, para deixar de orar. Só que, cara, a gente não tem como mais dar desculpa. Você tá lavando uma louça? Ora! Exatamente. Se você orar com todo o seu coração, Deus vai te escutar, Sim. né? Não só desculpa, né? Tem aquelas pessoas também que terceirizam a oração, né? Ora aí por mim, irmão. Exatamente. Pastor, ora por Tem mim. muito isso. E as pessoas deixam de orar porque acreditam que tem outras pessoas orando, mas às vezes contar com outras pessoas não vai te levar a nada, né? Eu acho que a questão do relacionamento é um relacionamento a dois, né? Um relacionamento a dois é uma ida e vinda, né? Então não posso querer colocar no nosso relacionamento aqui uma terceira pessoa, né? E as pessoas têm que entender isso. Eu queria queria ver com você, Márcio, né? Pedir para você consegue citar aí 3 pontos chaves que você alimenta esse relacionamento com Deus? Né? A gente falou do primeiro aqui, que é a oração, que é a base, né? Que é o diálogo, a oração. Eu acredito que seja essa conversa, né? Que a gente pode ter direta com Deus. E o que mais você faz? Para ter um bom relacionamento. Para ter um bom relacionamento com Deus. Porque a conversa com Deus em si, muitas vezes, vou falar isso primeiro, porque assim, muitas vezes as pessoas elas pegam a oração e querem fazer palavras bonitas, né? E hoje eu aprendi que um relacionamento, a intimidade com Deus, está conversando com teu Pai. Exatamente. Ele sabe das coisas que tem na tua mente, ele sabe das coisas que tem no teu coração, então não adianta você deixar ela muito bonita e não acabar indo no ponto da conversa. Então eu coloco assim, eu falo como se fosse de pai para filho mesmo. Pai, tu sabe tudo que eu passo, tu sabe tudo que acontece comigo e entra numa conversa. Sabe, é tipo uma oratória, é uma conversa mesmo com Deus. Então eu coloco dessa forma. E você falou dos 3 pontos chave, né? A oração, eu coloco também no meu dia, andar como Jesus andaria, sabe, falar como Jesus, eu falo, seguir os passos, seguir os passos, eu falo, Jesus, que eu siga teus passos, que eu faça como o Senhor faria,
né? Que ao ver uma pessoa com problemas que eu possa fazer como o senhor faria, se eu, sabe, ao escutar algo, como o senhor faria, sabe? Então eu procuro seguir muitos passos de Jesus e isso me ajuda muito a melhorar dessa forma. Porque assim, provocações, né? As pessoas podem falar e você escutar como Jesus, não vou levar a sério, vou relevar, sabe? Ou até mesmo não aceitar uma provocação e você colocar dessa forma um olhar, né? Como Jesus olharia para tal pessoa, para um dependente químico, né? Para um morador de rua, sabe? Para uma pessoa que te fez mal, como é que Jesus olharia? Eu faço dessa forma, né? E o terceiro ponto, vamos colocar assim, né? Eu coloco também, sabe, me vigiar nos pensamentos, sabe? Porque assim, intimidade com Deus eu tenho, um relacionamento com Deus eu tenho, sabe? Então meus pensamentos, eles são focados totalmente para Deus, cara. Totalmente, tem que ser assim, dessa forma. Por mais que muitas vezes eu não consiga, muitas vezes eu me pegue pensando de outra forma, mas eu procuro sempre voltar para aquele caminho que eu estava. Então esse é um ponto também que eu coloco sempre como um ponto-chave, né? Pensamento em Deus, pensamento em Deus, pensamento em Deus, andar como Jesus andaria, falar como Jesus falaria, e a oração, né? Eu coloco sempre dessa forma. Oração, pensamentos em Deus e andar como Jesus andaria, falar como ele falaria, dessa forma, agir como ele agiria. Eu peço muito isso para Deus, para mim, para minha vida. Amém. É legal saber disso, porque às vezes a gente acha que não consegue passar por certas situações, mas quando a gente ora, quando a gente busca Deus, ou quando a gente deseja andar como Ele andou, eu acredito que quando Ele está conosco, a gente consegue passar pelas situações, porque a gente costuma dizer, né, que aquele que está conosco é maior do que aquele que age por aí, né? Você tinha falado agora há pouco que ter intimidade com Deus é de muita importância, e certa vez Davi, ele disse, retires de mim qualquer coisa, só não retires a tua presença. Tipo, ele poderia falar ali, não retires o meu reino, não retires o meu ouro, mas não, ele disse, não retires a tua presença. Então, na Bíblia, a gente consegue achar diversas pessoas ali que tinham um relacionamento com Deus, e um relacionamento que a gente via que era verdadeiro, né? E eu queria saber se você tem algum deles como exemplo, né? Talvez Davi, talvez Paulo, algum deles. Davi sim, Paulo também, né? Eu vejo Davi como principalmente por causa da música, andar em um coração, né, e tal, e a gente pede muito isso para Deus, andar em um coração, segundo o teu coração. Davi, Paulo perseguia crente, né? Aí ele vai e começa a pregar o evangelho, a levar o evangelho, né? Quer dizer, olha o nível de intimidade que ele tinha com Deus, né? De entrosamento, né? Deus viu nele algo que o mundo não viu, né? E por que Deus não pode ver em mim algo que o mundo não vê também hoje em dia? Não é verdade? Eu nunca persegui crente, mas eu também era um pecador, eu sou um pecador, né? E aí Deus foi e mudou a vida de Paulo, né? Deus fez Davi, preparou Davi para derrubar o gigante, né? Olha que coisa grande, maravilhosa. Por que Deus não pode me preparar também? Mas eu preciso ter intimidade com Deus, eu preciso ter um relacionamento com Deus, né? Não se tem uma intimidade, um relacionamento com quem você não conhece, não tem como, né? Então eu preciso conhecer meu pai, eu preciso saber do que ele gosta, né? Eu preciso saber como é que eu tenho que andar aos olhos dele. É isso aí. E você pegou um ponto que não tem exatamente isso. Não tem como você ter intimidade com alguém sem conhecer, né? Então, cabe a importância da leitura da palavra, né? Sim. Que é onde a gente realmente conhece os passos de Jesus, né? Não da boca dos outros, mas como está ali, né? Na palavra de Deus. E isso é um ponto-chave também, na minha opinião, né? E eu queria destacar uma coisa, Márcio, que a gente vê em você, né? Para quem não sabe, o Márcio, ele congrega aqui na Convivo, né? Ele chegou até a citar no início, mas ele congregava na igreja de São Vicente e agora está aqui com a gente em Santos. E você falou que foi há 2 anos, né? Que você se converteu. Isso, eu aceitei Jesus, isso. E eu me batizei em março, né? Tá. Então, do ano passado, fez 1 ano esse ano. E junto com você, pela glória de Deus, tá também a sua família aqui. Família, glória a Deus. A sua família. Isso, cara, acho que é uma luta de todo seguidor de Jesus, né? Conseguir trazer a sua família pro caminho dele, né? E como que é isso, mas como foi, na verdade, né? Você falou o ponto, como foi o impacto para você quando ele tocou a vida da sua esposa? Mas de início, vocês, esse relacionamento da família, quando Deus entrou, né? Quando Deus assumiu um lugar ali naquela família,
todos vieram junto? Como é que foi para eles também? Você vê diferença depois que Deus começou a estar mais presente na vida de vocês, Sim, na família sim. de vocês? Foi um tocar em todos, assim, né? Em todos. Igual eu te falei, as pessoas vinham, falavam comigo e tal, olha, seu semblante é de um cristão, né? Eu não aceitou Jesus, aceita, né? E você vai prorrogando, vai jogando para frente. E eu vejo dessa forma, eu creio dessa forma que Deus falou assim, eu vou chegar, calma, mas quando eu chegar também eu vou levar todos, eu vou pegar todos, né? E foi isso, a minha esposa um dia, dormindo assim de madrugada, e a gente estava, eu lembro que a gente estava, quando a gente vê filme, a gente gosta de pôr o colchão na sala para ver o filme e tal, e dormimos 4 horas da manhã, 3 e pouco da manhã, minha esposa acorda, Márcio, eu tenho que vou aceitar Jesus, eu quero aceitar Jesus, sabe? Do nada, do nada, gritando, a janela estava aberta, eu senti uma lua bonita, cara, assim, sabe? Foi algo especial. Isso na madrugada? Na madrugada, sabe? A lua brilhava assim e eu acordei assustado, cara, porque eu quero aceitar Jesus, eu preciso, sabe? Jesus maravilhoso, me tocou e começou a falar do que estava acontecendo com ela, algo, sabe? Era um fogo, era um agir diferente. E eu travei, eu fiquei olhando assim para ela e falei, cara, eu entendi, cara. Eu entendi naquela hora que Deus estava falando assim, agora não tem mais jeito, vai vir todos. Entendeu? E porque estava todo mundo na sala, então foi todo mundo tocado, né? E ali eu falei, Senhor, é isso que eu quero, né? Eu quero te servir, eu quero andar como o Senhor daria. Eu falei, eu quero viver o que o Senhor, né, tem para mim, as tuas maravilhas e tal. E depois daquele dia, todos sim foram para igrejas, né? Só que a gente não foi direto para Convívio de São Vicente, a gente começou a congregar em outras igrejas e tal. Aí o Rinaldo já tinha me convidado para ir na Convívio e tal, eu falei, não, um dia nós vamos lá. E quando eu coloquei o pé na Convívio de São Vicente, Deus falou para mim assim, é aqui que você vai congregar. E foi um tocar também na família inteira, porque, todo mundo se sentiu bem. Sim, entendeu? Por isso que eu falo para você, cara, esse relacionamento, essa intimidade com Deus, ele pegou todo mundo e fez tudo como ele sempre faz, perfeito, né? Desde aquele dia da madrugada, né, que todos foram tocados, né? Deus tocou na vida da minha esposa, mas automaticamente ela tocou na minha vida, porque nós somos um, né? Então, tocou na minha vida também. E desde então, Deus pegou na minha mão, na mão dela, na mão dos meus filhos, e falou, agora são todos juntos, né? Todos juntos congregando, e é isso, cara. Eu fico muito feliz, porque quando eu vejo minha esposa, meus filhos, né, na igreja e tal, meu filho tem 17 anos, cara, o mundo tá lá fora, tá uma loucura, e eu vejo meu filho se dedicando a fazer uma letra, sabe, num grupo de jovens, sabe, eu falo, obrigado, Jesus. Sabe, eu vejo minha mãe se dedicando na salinha, até mesmo na dança, a minha filha também na salinha, e até mesmo a minha vida, a transformação que fez na minha vida, eu falo, cara, que Deus maravilhoso, né, que Deus incrível, cara. Eu agradeço, cara. Só tenho a agradecer a Deus por isso, e é isso que eu quero para minha vida. Eu não me vejo mais fora da presença de Cristo, cara. Eu não me vejo. É por isso que eu me policio muito, cara. Sabe, me policio muito nessa questão de não sair da presença de Deus. Eu quero um relacionamento de verdade. Por isso que quando eu erro, eu peço perdão, eu falo, Jesus, eu não quero mais errar, Jesus, eu não quero mais pecar, Jesus, eu falei contigo, me perdoa, porque eu quero manter esse relacionamento, esse vínculo com Deus, eu e minha família. E oração, e eu coloco isso na minha oração também, né? Que eu e minha família, a gente continue na tua presença, né? Que a gente possa continuar contigo para sempre, cara, até a tua vinda, né? E é isso que eu quero para minha família e para mim. Amém. Você já tinha pensado alguma vez em fazer a obra de Deus? Porque você já dá a palavra, né? Você fala uma oferta e tudo mais. Você já tinha pensado alguma vez que iria fazer algo do tipo? Nunca. Eu entrei quando a gente começa a congregar, a gente vê o pessoal, as pessoas que sobem, né, para falar, para louvar, e você fala, cara, deve ser difícil, né? Deve ser complicado e tal. Só que quando eu aceitei Jesus e quando eu orava, depois que eu aceitei Jesus, eu falei, Jesus, eis-me aqui, faça a tua vontade na minha vida. E eu sempre pedi isso para Deus. Só que tem coisas que você pede para Deus que ele está escutando tudo e ele bota em prática, né? E Deus falou assim, quer viver meus projetos? Então tá bom. Né? E um dia, tô lá em São Vicente e tal, aí eu estava em casa, na verdade. Aí tinha a escada, eu sempre ficava na porta. Eu falei assim, eu quero fazer tua obra, mas eu sempre ficava na porta, né? Levava uma água, né? Dava os envelopes e tudo. Então até aí tudo muito bem, né? Tá legal, tô servindo a Deus. Só que eu tinha esquecido desse detalhe, que eu tinha falado para Deus que eu queria viver a obra dele, né? Perfeita, de uma forma que eu nunca tinha vivido. E Jesus,
né? Escutou aquilo e falou, pode deixar, vou fazer acontecer. E um dia eu estava em casa e tal, aí minha esposa estava, Márcia, tu tá na escala. Eu falei, eu sei, né? Tô na porta. Ela falou, não, tu vai fazer o dízimo. Eu falei, não pode. Não, meu Deus do céu. E aquilo já me dá um pânico, né, na pessoa. Porque você nunca subiu lá, você vai falar para as pessoas, né? O que Deus quer que você fale para elas, mas aquilo te dá um nervoso. Eu falei, não vou não. Aí eu lembrei do que eu tinha falado, da minha oração que eu tinha pedido, né? Falei, eu tinha falado isso, vem aqui, faça a tua vontade na minha vida. E Deus fez. Então, desde então, aí a gente começa a querer aprender mais para poder levar a palavra de Deus de uma forma perfeita, né? Porque Deus é perfeito, né? Então, toda vez que eu subo para trazer uma palavra de ministração, até mesmo para louvar, eu me preparo muito, né? Eu me preparo muito. Eu leio, eu vou atrás, eu estudo, né? Porque eu não posso levar algo para a igreja que venha de mim. Eu tenho que levar algo que seja de Deus, né? Então, eu procuro sempre me aperfeiçoar, né? Tô caminhando ainda, né? Tô caminhando, tô aprendendo. Mas é isso, cara. Eu quero ir além. Eu quero ir mais fundo. Amém. E você falou, né, dessa questão do contato, né, que você tem com Deus. Por exemplo, que você falou que numa oração você pediu, e você sabendo que ele escuta, só esqueceu que ele já começa a agir, né? E aí você teve esse pane, né? Da sua busca, da sua responsabilidade que você recebeu, né? E é normal, né, cara? É normal. A gente, né? Num relacionamento a gente tem que confiar, né? E as pessoas têm que começar a entender mais isso, melhor, né? Porque a gente pede algo para Deus e se a gente confia, se você confia naquilo que você está pedindo, na pessoa, né, na divindade que é Deus, né? Então, cara, se você pediu, vai acontecer, né? Isso, Márcio. Então, você falou que quer ir além, cara. Eu tenho certeza que para sua vida Deus tem muito mais, Márcio. Muito mais. Né? No tempo dele as coisas vão acontecer. A gente acha que o tempo vai demorar um pouquinho, mas nesse caso, ele, né, fala, não, vamos antecipar. Né? Vamos antecipar e só nos resta nos preparar para isso. Isso aí é porque a gente, como a gente falou, né, somos filhos de Deus, né? E o Pai quer ver a gente. Como? Como você quer ver o seu filho, Márcio? Na verdade? E o melhor pra gente é o quê? É estar fazendo as coisas de Deus, né? E eu acredito que não vai ser diferente para você, Márcio, né? Porque a gente vê como você age no vínculo aqui com a igreja, né? E a gente vê a dedicação, cara. Isso é muito legal. E a gente vê que realmente tem um relacionamento, né? Tem um relacionamento. Mas o que você indicaria como um conselho para as pessoas estarem sempre constantes nesse relacionamento? Porque a gente sabe que, assim como no relacionamento de marido e mulher, ou de pai para filho, tem alguns atritos, né? E você com certeza já passou por isso, como você falou que estava 4 dias sem orar, né? E Deus perguntou para você o porquê você deixou de orar, né? Então eu acredito que foi um baixo ali, um momento de baixa, mas que a gente tem que entender que essas coisas são necessárias. O que você aprendeu com essas experiências? Cara, eu aprendi muito, cara, assim, que a gente muitas vezes procura um relacionamento, a gente quer uma intimidade com Deus, aí você tem essa intimidade com Deus, você tem esse relacionamento com Deus. E por algum motivo que aconteça na tua vida, igual eu te falei, 4 dias eu fiquei sem orar porque tinha acontecido um monte de coisa, problemas no trabalho, sabe, em vida pessoal, então você acaba se retraindo e isso te deixa até um pouco, vamos dizer assim, triste, chateado, com raiva, né? Então, aí essa intimidade com Deus que você tanto queria, que você tanto procurou, você mesmo se desvinculou daquilo, mano. Deus não se desvinculou de você, mas você, por aquilo, você se desvinculou de Deus, sabe? Então, quando Deus falou comigo naquele culto, Deus estava falando assim, sabe, eu não te fiz nada. Por que você, né, se afastou tanto, né? E eu digo para essas pessoas assim, cara, por mais que difícil, por mais complicado que esteja, né, o cenário da tua vida, né, não deixe de crer, cara, não deixe de crer. Crer é a chave principal, você tem que crer. Por mais que você não veja lá na frente um cenário bom, um cenário ótimo, né? Mas eu tenho que crer, fé é isso, eu tenho que crer, né? Eu preciso crer num Deus tão maravilhoso que deu o seu filho para morrer por mim, entendeu? Olha que intimidade é essa, que relacionamento é esse, né? Olha, eu vou te dar o meu filho para que você tenha uma oportunidade de vida, cara. Então eu acho que eu coloco isso todo dia também eu penso todo dia isso. A oportunidade foi dada para que eu tivesse aqui, né, onde quer que eu esteja, né,
para que eu tivesse uma oportunidade de vida. E eu coloco isso, eu falo isso para as pessoas, eu trabalho num posto, e quando você começa a viver a Cristo, viver Deus, né, e você coloca isso no teu dia a dia, essa intimidade, esse relacionamento, as pessoas veem isso de uma certa forma, e você começa a dizer, não posso mais fazer isso, não posso mais fazer aquilo. Por quê? Porque eu quero uma intimidade, eu quero um relacionamento com Deus, e as pessoas veem isso. E no começo elas tiram sarro, elas falam, sabe, nossa, você é bobo, você vai perder a tua vida. Eu falo, não estou perdendo vida nenhuma, eu estou ganhando, pelo contrário, eu estou ganhando. Só que passado isso, cara, elas veem que o teu relacionamento com Deus, a tua intimidade com Deus, está dando certo. E elas veem você e falam, Márcio, eu queria conversar contigo. Pode falar, mano, o que foi? Eu tô com um problema no meu relacionamento, assim, na minha vida conjugal. Cara, tem como tu orar por mim? Tem como, sabe? O que tu me fala? Sabe? Me fala alguma coisa, cara, eu preciso escutar. E você começa a falar de Jesus para aquela pessoa, de Deus para aquela pessoa, quão maravilhoso Deus é na minha vida e pode ser na vida dela também. E aquilo muda, né, a concepção de vista daquela pessoa. Ela começa a olhar diferente. Talvez nunca alguém tenha falado quão maravilhoso Deus é. Né? E quando você começa a falar, para colocar Deus num relacionamento, seja conjugal, familiar, ou dentro da tua casa, as coisas mudam. E eu comecei a fazer isso. Né? E começou a acontecer que as pessoas começaram a querer mais. Né? A querer mais. Pô, mas vamos conversar, e, sabe? Aí vem um falando uma coisa, outro falando outra, e você começa a ver o resultado de Deus na tua vida. Fala assim, não para minha honra e para minha glória, para a glória de Deus. E você começa a passar isso para frente, né? A falar, Deus é maravilhoso, Deus pode fazer isso. Você vai num versículo da Bíblia, você fala, sabe? Então as pessoas, aquela semente é colocada, né? Assim como foi colocada em mim um dia, eu creio que aquela semente um dia ela vai florescer na vida daquelas pessoas, porque um dia alguém falou que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Amém. E isso é bom também da gente ver que quando eu acredito que assim, se você não tiver esse relacionamento, essa intimidade, né? Esse relacionamento com Deus, mesmo que você tenha oportunidade, você não vai saber ser usado por Deus, porque Deus ele usa quem ele quiser, né? Essa é a verdade. Se ele quiser, ele pode usar quem ele quiser, né? Mas mesmo quando não é pontual, você está pronto para ser usado, né? Quando como você falou, as pessoas vêm até você. E isso você vai aperfeiçoando cada vez mais no relacionamento. Você tem sempre algo para trazer, né, para as pessoas. Eu tenho que buscar, né? Eu tenho que buscar nesse relacionamento, nessa intimidade, para quando chegar alguém, eu fazer o meu papel, né? De levar a palavra, de levar a salvação, de levar a palavra de Deus, né? Da forma maravilhosa, sensacional, que eu vejo Deus assim, maravilhoso, sensacional na minha vida, cara, por tudo que ele fez desde o início, cara. Eu vou entrar até num ponto aqui que, cara, quando minha mãe me criou sozinho, meu pai foi embora, eu tinha 3 anos de idade, e, cara, minha mãe nunca deixou faltar nada pra mim, nem em termo de amor, de nada. E você vê, eu cresci e você começa a ter um entendimento das coisas e você fala assim, é Deus, cara, que Deus maravilhoso é esse. Né? Que Deus, eu quero conhecer mais esse Deus, eu quero mais esse Deus. Né? E é isso, cara, a vida da gente é isso, é olhar nos detalhes, não olhar nas coisas grandes, pequenas, onde Deus está, que Deus está em tudo. Está em tudo. É verdade. Quando a gente se aproxima de Deus, né, quando a gente tem intimidade com Deus, como você falou, às vezes as pessoas vêm até a gente, né, então a gente acaba tendo uma responsabilidade, né, uma responsabilidade com Deus, uma responsabilidade de às vezes chegar cedo no culto, uma responsabilidade de levar a palavra, e eu queria saber como você tem lidado com essa responsabilidade. Cara, então, como toda responsabilidade é meio que difícil, é meio que complicado, porque eu não posso levar algo que eu não vivo, não é verdade? Eu não posso levar algo uma pessoa, eu não posso levar algo que eu não viva, cara. Então eu tenho que estar bem, né? Eu tenho que estar próximo de Deus para poder levar a palavra a essa pessoa. Então não tem como eu chegar em certas pessoas e falar de Deus sendo que eu não estou vivendo, sendo que eu não estou bem, igual esse período que eu falei que eu passei 4 dias sem oração, né, porque eu estava chateado, porque eu estava com raiva, né? Nesses 4 dias não veio ninguém falar comigo, né, sobre, sabe, tipo, como é que tu tá, me fala de Deus, sabe? Não veio, cara. E aí eu fiquei pensando até como é que eu agiria com raiva, sabe, chateado com as coisas da vida, assim, sabe, os baques, como é que eu agiria? Então eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar preparado, né? Eu tenho que buscar algo, eu tenho que estar cheio
né, de Deus na minha vida para poder levar para outras pessoas. Esse dia eu estava falando, eu falei aqui que não adianta eu ser um vaso, querer ser usado como um vaso, né, para encher outro vaso, sendo que eu estou vazio, ou estou pela metade, não tem como. Eu tenho que buscar, eu tenho que ir além, eu tenho que, sabe, querer mais de Deus, buscar mais intimidade, mais relacionamento, para me poder levar isso para outras pessoas. É verdade. Como você mesmo disse, a gente não pode deixar de orar ou se acomodar assim, né? A gente tem que buscar a Deus, a gente tem que buscar pedir para que Ele nos ajude, até porque nós somos a luz do mundo, né? Nós que devemos levar, digamos que um entendimento para as pessoas, né? E a gente tem essa responsabilidade. Então a gente tem que começar a orar mais e tudo mais. E eu queria saber se tudo isso te traz benefícios, né? Se ter intimidade com Deus te traz benefícios. Porque muitas vezes quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente tem um relacionamento com Ele, às vezes a gente olha o mundo de outra forma, né? A gente olha as pessoas com mais amor. Então eu queria saber isso. Se te trouxe algum benefício. Quais foram os frutos, né, na verdade? Traz muitos benefícios, né? Bastante benefício. Assim, a gente for olhar desde o pequeno, né, desde o micro ao macro, a gente começa a olhar os benefícios que Deus traz na minha vida. Começa por família, né? Começa por bem-estar, a tua mente, o teu coração, né? E, igual eu falei, como você agiria, como você pensaria, esses são os benefícios que Deus traz na tua vida. A tua transformação, né? O teu, como eu posso explicar? Você não ser mais o que você era. Então, esse é um baita benefício, eu vejo dessa forma, né? Não ser como eu era, né? E ser como Jesus quer que eu seja, né? E você fez a pergunta desculpa, a segunda que você falou, que benefício traz? Que benefícios trazia para você? Isso, mas então, e eu coloco isso para dentro da igreja em si, né? Eu vejo dessa forma mais um benefício na minha vida, porque quando eu fui chamado, né, igual eu falei da escala ou para louvar, eu vejo como um benefício, porque Deus quer me usar de alguma forma. Isso para mim é ótimo, maravilhoso. Por mais que eu fique com medo, nervoso, normal. Só que aí, esses benefícios me trazem também algo muito interessante, cara, que eu sou um cara muito medroso. Eu sou um cara muito inseguro, de verdade. Assim, eu sou muito inseguro de tudo, cara. De tudo que eu vou fazer, eu sou muito inseguro. Eu falo, não vai dar certo. Cara, eu aprendi a crer. Crer sem ver. Confiar, sabe? Né? Confiar, cara. Confiar. É confiar. Desde, sabe, você vai louvar, você vai pregar. Por mais que aqueles pensamentos venham, sabe, você não consegue, porque vem, cara. Igual eu te falei, eu sou inseguro. E por mais que você tenha esses pensamentos, você coloca na mão de Deus. Fala, Jesus, que seja do teu jeito. Deus, que seja do teu jeito. Me usa. Né? Então esse é um benefício muito importante na minha vida. Principalmente para esse problema que eu tenho de insegurança, de incerteza, de medo. Né? Eu vejo que Deus, ele toma as rédeas da situação e isso me traz segurança. Né? Isso me traz segurança, porque eu coloco Jesus na frente. Márcio, você falou, né? E sobre louvar. Vamos lá. Foi um chamado para você? Você acha que, por exemplo, te convidaram para o grupo de louvor? Isso. Lá em São Vicente. São Vicente. Né? Você se via fazendo aquilo, cara? Não. Louvando? Não. Você se acha um bom cantor? Começa por aí. Também não. Olha aí. Então. Também não. E aí, como é que foi esse baque? Também não, mas é aquilo que eu te falei, cara. Jesus me chamou, eu vou. Sabe? Por mais que eu não saiba louvar, eu acho que minha voz não é perfeita, não é bonita, tal, mas Deus me chamou, cara. Eu vou fazer o que Ele me pediu para fazer, né? Aí entra a parte de você se dedicar, porque Deus está te chamando. Deus quer que você faça algo para Ele, então tem que fazer algo perfeito para quem é perfeito, né? Entendeu? E quando me chamaram, cara, no louvor de São Vicente, me chamaram, eu estava sentado também, foi da mesma forma. Falou assim, Márcio, fulano não vai louvar mais, mas, cara, Deus tocou no meu coração para que você subisse lá, você aceita? Na hora eu falei sim. Sabe, porque eu vejo Deus nesse chamado, eu vejo Deus, que Deus usa aquela pessoa chamou aquela pessoa para me chamar para o louvor, né? Uhum. Então, eu fui de cabeça, por mais que eu tenha medo, por mais que eu não acho que eu não sou um cantor maravilhoso, mas eu vou de cabeça, cara, sabe? Eu faço porque é para Deus. Você tem se preparado, mas tem feito, você pensa em se aperfeiçoar?
algum tipo de curso? Como é que é a sua preparação para quando você vai louvar, quando você está na escala, por exemplo, tem um exercício que você passa, tem alguma coisa, ou você só confia em Deus e vai tocar e calcular? Não, então, é confiar sim em Deus, lógico, a gente tem que confiar, mas a gente tem que se preparar também, né? Pronto. A gente tem que se preparar, assim, eu escuto louvor, né, várias vezes, né, salvo na playlist e tal, e vou trabalho a pé, ou de bicicleta, ou de carro, e vou escutando, né? Muitas vezes eu pego só o playback e pego a letra e vou cantando em cima daquilo para ver se fica bom, né? E tem alguns exercícios que o pessoal me ensinou, a pastora me ensinou, de respiração, daquele de, né? Parece até meio bobo, mas ajuda pra caramba, e eu me preparo dessa forma. E o social, cara? Porque assim, quando Jesus entra na nossa vida, ele muda, ele transforma, né? Esse é o intuito dele, de fazer uma nova criatura. Com as pessoas, por exemplo, você deu muitos exemplos do seu trabalho, né? Você acha que depois que você conheceu Deus, ficou mais fácil você socializar com as pessoas? Sim, sim. Sim, porque a gente aprende a respeitar, né? Os defeitos das pessoas, sabe? Aquilo que te incomodava naquela pessoa, você aprende a respeitar, né? Então você até muda a forma, olha, se eu pudesse falar para aquela pessoa, para ela mudar aquele jeito, né? Eu me vejo hoje na obrigação de fazer isso. Olha, isso aí não é legal, tal, sabe? Se a gente for lá na Bíblia, Jesus fez isso, não é legal isso que faz. E o social é isso, é você colocar o que Deus coloca para você naquela hora, sabe? Você, pô, tu não tá agindo legal, cara, isso não é certo, né? Então você vai colocando no teu dia a dia tudo que você aprende, né? E questão do social também, eu vejo que deu uma mudança, sabe? Assim, na minha vida. Por quê? Você aceitou Jesus e você fala assim, olha, agora eu vivo para Cristo, eu vivo Cristo, né? Eu vivo para Deus. Então isso, ela afasta algumas pessoas. Ela afasta. E é até triste, até chato, né? Porque são pessoas que você gosta. Tem pessoas que não vão na minha casa há 2 anos. No mesmo tempo que eu aceitei Jesus e falei que eu iria aceitar Jesus. Pessoas próximas, pessoas né, próximas, sabe? E você começa, pô, meu, né, cara? E, sabe, pessoas que iam na minha casa e falavam, pô, eu nunca fui de beber, sabe, assim. Mas, assim, tinham pessoas que iam na minha casa e eu falei assim, olha, agora eu sou cristão e na minha casa não entra mais bebida alcoólica. E as pessoas chegarem para mim e falaram assim, então eu não vou mais na sua casa. Dessa forma, sabe? Então vinham aqui por quê? Porque, sabe, tinha um lugar para dormir, sabe, um lugar para beber, sabe? E aí, mas e o resto, cara? Né? E o principal? Márcio, tu tá feliz com Cristo? Ninguém pergunta, sabe? Essas pessoas não perguntaram isso. O relacionamento que era esse, né? Né? Isso te mostra a verdade também, né? Do Exatamente, que era. exatamente. A essência e do que era. E eu vejo Deus agir também, porque Deus fala assim, agora eu vou separar. Sim. Eu vou separar, porque não é mais daquela forma, agora é da minha forma. Então, essa separação, eu acho que deixa triste, porque são pessoas que eu tenho como irmãos, são amigos das pessoas que eu tenho como irmãos, né? Famílias e tal, e aquelas pessoas, elas se separaram, né? Elas não vêm mais em casa, né? Mal falam contigo no WhatsApp, e você começa mas por quê, né, cara? Cara, eu estou vivendo algo tão maravilhoso, né? Eu queria poder passar para elas esse algo maravilhoso que eu estou vivendo, mas nem aqui elas vêm, cara, sabe? Nem aqui elas aparecem, sabe? Às vezes você manda um bom dia no WhatsApp, 3, 4 dias para responder, sabe? Então mudou muito isso. E o feliz que eu fico em si é porque, em questão da família, né? A família da minha esposa, praticamente inteira, aceitou Jesus, é cristã. Então, quer dizer, hoje, olha como ficou legal. Porque, assim, há essa mudança, né, das pessoas que se separaram de você, que saíram da tua vida, mas Deus também supriu de outra forma. Fala assim, olha, mas a família em si é cristã, cara. Então, quer dizer, aquele convívio, aquela festinha que vocês faziam vai ficar melhor. Porque vai ser tudo, sabe, não vai ter mais cerveja, não vai ter mais zoeira, sabe, mas vai ter algo maravilhoso, vai ter minha presença. Então, quando tem algo em casa, assim, nessa questão da família toda ser cristã, isso é bom demais. A gente louva, a gente conversa, a gente fala sobre a Bíblia, a gente fala sobre Jesus, sabe? A gente, vigia você, isso é um ensinamento. Então, quer dizer, mudou isso, cara, mudou isso. Se servir a Deus já é bom, imagina com a família do lado, né? É bom demais, cara, é bom demais, porque não tem conversas, sabe, entrelaçadas, né? Não tem aquelas, sabe, ele bebe, mas você não, sabe? Você do mundo, mas você, entendeu? Não tem mais isso. Todo mundo vive algo que Deus tem para você. Aquele relacionamento, Deus colocou na tua vida
É como se fosse um melhor amigo em comum. Nós temos um melhor amigo em comum que é Deus. Exatamente. Né? Aí a gente pega aquele melhor amigo em comum, né? E ele reúne todo mundo ali, cara. Então é maravilhoso isso, cara. Aquele melhor amigo reuniu todo mundo ali na tua volta e isso se torna maravilhoso, cara. É bom demais. Incrível. É complicado que, de certa forma, a gente acaba perdendo algumas pessoas, mas a gente acaba ganhando outras. Porque aqui na Pão Vivo é como se fosse uma família, Sim. né? Acredito que quando a gente tá triste ou algo do tipo, a gente pede, irmão, ora por mim, né? Aí vocês orando junto, né? É algo legal, porque é realmente uma família. E eu queria saber se você já passou por um momento ruim no qual você pediu para Deus te desse um sinal, ou pediu para Deus fazer algo e aquilo aconteceu. Como, por exemplo, meu primo, uns meses atrás, na verdade, ele sofreu um acidente. E o médico pegou e falou assim que ele não voltaria mais a andar. E eu orei em relação a isso. E hoje em dia ele consegue dobrar a perna, hoje em dia ele está fazendo fisioterapia e está conseguindo voltar a andar. Então é algo que foi maravilhoso, é um milagre de Deus. E eu queria saber se já aconteceu algo parecido na sua vida. Tem algo incrível assim que eu já contei esse testemunho uma vez, mas é algo que das milhares de coisas que Deus fez na minha vida, essa também me impactou muito, que foi eu tava indo pro culto em São Vicente e o meu dia tinha sido, sabe, horrível, assim, um dos piores dias da minha vida, cara, e aquilo me deixou tão triste, e eu lembro que minha esposa, eu tava indo primeiro, porque minha esposa ia depois pro culto, então eu tava indo primeiro, e no carro eu comecei a chorar e conversar com Deus. Eu falei, Senhor, tá tão difícil hoje, né? E eu comecei a conversar com Deus, cara, porque eu já vi ali um relacionamento íntimo, algo que só Deus podia fazer por mim, mais ninguém. Então eu cheguei em casa, não falei nada pra esposa, não falei nada pra ninguém, mas para Deus eu falei, eu entrei no carro e dirigindo o carro e comecei a conversar com Deus. Eu falei, Deus, tá tão difícil, tá tão complicado hoje, Pai. Sabe, quando eu chegar na igreja, foi bem assim que eu falei. E eu falando, sabe, com Deus no carro, e eu falei, quando eu chegar na igreja eu vou pedir pro Luciano orar por mim. Dessa forma mesmo, dessa forma. Eu falei, vou pedir pro Luciano orar por mim porque eu não tô aguentando. Sabe, é uma pressão muito grande, é algo muito grande. Eu tava muito mal. E chegando no culto, eu não estava no Ministério de Louvor ainda, eu estava na cadeira e tal, e começou um louvor, e aquele louvor me tocou de uma tal forma, e no final do louvor, o Luciano falou assim, olha, e isso é incrível, cara, Deus é maravilhoso, glória a Deus, falou assim para a igreja, assim, eu não tinha falado nada para ninguém, nem para minha esposa, para ninguém da igreja, para ninguém, desde que eu cheguei, sabe, eu sentei lá, cumprimentei, não deixei transparecer, sabe, que eu estava triste, que eu estava com dor, sabe? Algo assim. E eu só tinha falado para Deus, cara. Eu acho que é aí que entra, né? Eu falei para quem era que eu tinha que falar. E eu cheguei lá e o Luciano louvando e tal, acabou o louvor, o Luciano falou assim, olha, Deus está me falando aqui. Eu vou chorar, falei, desculpa. Oxe, irmão. É isso aí, cara. As experiências que a gente tem com Deus é sempre, né, tocantes, e a gente vê que é isso, cara. E o Luciano falou assim, olha, Deus está me falando que tem alguém aqui que está triste, sabe, tá se sentindo tão pesado, tão para baixo. Deus tá me falando aqui que tem alguém aqui que tá, e eu falei, é eu, cara, sabe, é eu, não tem como ser outra pessoa. E ele começou a falar que o dia dessa pessoa, sabe, foi ruim, essa pessoa tá triste, essa pessoa tá se sentindo pesada, sabe, o fardo dela tá grande. E eu comecei a ver aquilo, mais uma vez, Deus falando comigo, né, e eu falei assim, é eu, Deus, cara, que Deus maravilhoso, né. Aí o Luciano falou assim, só que Deus tá falando isso para mim, mas Deus quer que essa pessoa venha aqui na frente. Aí eu falei para Deus, eu não vou. Eu não vou. Porque a gente não quer deixar transparecer os teus problemas, né? Que você é fraco, que você não aguenta, né? E eu pensei comigo, falei assim, Senhor, eu não vou não. Eu sei que é comigo, mas eu não vou. E veio uma voz tão real, como essa voz que a gente escuta. Falou assim, vai lá, dá o primeiro passo que o resto eu faço. Meu irmão, aquilo foi tão real para mim, sabe, aquela voz, que eu dei o primeiro passo e eu fui. E lá na frente eu caí em lágrimas, irmão. Eu caí em lágrimas, eu chorei. E o Luciano colocou a mão em mim e começou uma oração. E eu comecei a chorar, e a cada lágrima que caía, cara, é como se tivesse saído 1 tonelada das minhas costas. E eu chorei como criança mesmo, sem vergonha, sabe, porque eu chorando sou horrível, mas assim, eu comecei a chorar de frente para a igreja, cara, mas a cada lágrima que caía, era 1 tonelada que saía das minhas costas, meu irmão. Eu chorei, e ao final da oração, cara, eu voltei pro meu lugar, cara, de uma forma leve.
sabe? E ali eu falei, Deus, obrigado. Obrigado por esse, sabe, por esse cuidado, sabe? Obrigado por estar sempre comigo, mesmo eu sem merecer muitas vezes, mesmo falho. Obrigado por esse cuidado, cara. Essa é, sabe, é uma dos testemunhos que eu tenho na minha vida. Eu tenho vários outros, porque Deus, igual eu falo, Deus é maravilhoso na minha vida, cara. Tem vezes que eu reclamo é porque eu sou muito sem vergonha de reclamar, sabe? Eu sou muito injusto. Mas assim, cara, Nós somos, né? eu não posso reclamar de nada na minha vida, cara. De nada. Que bom, Márcio. E como você falou, né, a questão da família, né? Hoje eu também vivo uma coisa muito gostosa, cara, que eu tô vendo minha irmã se dedicando, né? Eu fui o primeiro a vir da família, né? Eu trouxe minha irmã, tá vindo minha mãe também, meu irmão tá congregando em outro lugar, cambaleando, mas tá indo, né? Caminhando, mas nossa vida é assim, né, Márcio? Deus não falou que seria fácil, né? Jesus não falou que seria fácil, seriam lutas, né? Mas a gente passa com ele, e sempre tá alimentando esse relacionamento, né? Um relacionamento para mim, mas como eu já tinha falado antes, ele tem que ter a base, a oração, o diálogo, né? A conversa. Então, pra gente encaixar a oração, a confiança e o amor, né? E o amor a gente tem que pensar, cara, que Deus ele fez tudo por nós, né? Ele entregou Jesus por nós, então por que a gente vai desagradar ele, né? Então pra gente manter esse relacionamento firme, é fazer tudo isso que você tem falado aqui, né? Que a gente tem conversado, pensar nos cuidados que Deus teria, que Ele tem com a gente, né? A gente tem que ter com os outros também, com cada situação de trabalho, com as pessoas e tentar trazer mais pessoas para ter esse relacionamento, né, cara? Sim. Como tem sido isso para você, Márcio? Você tem sido muito... Por exemplo, aqui a gente tem a ação social, né? Que começou lá com a Igreja de São Vicente, né? E hoje tá todo mundo envolvido, né? Tá os dois corpos envolvidos, né? Que seria a Igreja de São Vicente e a de Santos. E eu acredito que através dessa ação social a gente tem tocado bastante pessoas, mas o engajamento para ir atrás dessas pessoas, eu acredito que ainda tem sido pouco, né? A gente leva a palavra lá, a gente dá o que aquelas pessoas precisam, que além, como são pessoas que vivem em situação de rua, precisa de alimentação também, né? Muitas vezes roupa e tal. E você tem sentido isso no seu coração, Márcio? Que esse relacionamento com Deus que a gente tem hoje, a gente tem que buscar mais maneiras de trazer esse mesmo relacionamento para as pessoas também. Por exemplo, as pessoas que estão lá fora, elas têm que se sentir avivadas com isso, né? Sim. O que você mais tem feito para tentar trazer pessoas para essa obra? Além dessas conversas que você tem no trabalho também, você tem alguma ideia diferente, algo que você queira passar aqui para a gente, aqui, compartilhar com a gente, seus pensamentos? Assim, eu sempre, né? Sempre falando de Jesus, onde eu trabalho, passa muito morador de rua e a gente acaba fazendo amizade, né? A gente acaba conversando, sabendo da história de um, sabendo da história de outro. E eu procuro levar para essas pessoas, igual eu falei para vocês, a transformação que Deus fez na minha vida. E a transformação que Deus pode fazer na vida delas, né? Porque você vai entrar em conversa com aquelas pessoas muitas vezes elas têm família, né? Elas têm alguém em algum lugar, só que por algum problema, sabe, dentro de um casamento ou droga, elas se afastaram da família dela. Então, eu costumo falar sempre, colocar dessa forma, que Deus tem algo para aquela pessoa, né? E aí eles começam, mas como? Se eu estou na rua há muito tempo? Eu falo, cara, mas tá na rua há muito tempo, mas se eu estou falando para você é porque Deus quer que eu fale para você. Eu estou sendo usado, estou sendo um instrumento de Deus para que eu fale para você dessa forma, né? E eu costumo levar a palavra de Deus de uma forma não muito, como posso explicar? Maçante, vamos dizer assim. Sim. Que a pessoa, pô, mas chato toda vez, vai falar isso. Não, mas eu procuro levar da forma que como Deus faria, sabe? Sabe o que Deus tem preparado para você, cara? Deus tem preparado algo, cara. Deus não te quer dessa forma, sabe? A roupa que Deus tem para colocar no teu corpo não é essa, sabe? Essa sede que você tem, essa fome que você tem, você não vai matar usando droga ou bebendo. Essa sede que você tem, cara, você vai matar com a palavra de Deus, com a presença de Deus na tua vida, sabe? Dessa forma, sempre
colocando de uma forma que ela entenderia, de uma forma que, sabe, eu possa chamar a atenção dela para aquilo, né? Eu coloco dessa forma, então sempre de uma forma que elas entendam, de uma forma que elas possam absorver aquilo, e por mais que elas, eu falei, elas foram embora, aquilo fique com elas, né? Aquilo fica, e já aconteceu, já deu certo, porque assim, e você levar a palavra de uma forma simples, né? Mas não só porque é simples que não é poderosa a palavra de Deus, né? E aquela pessoa falar, Márcio, onde é a tua igreja? Né? Eu quero ir lá, quando era em São Vicente, já aconteceu de eu estar lá no culto e quando eu penso que não, tá lá sabe aquela pessoa que eu falei sentado lá, ou na porta, sabe? Então, cara, dá certo dessa forma, dá certo também. Lógico, a gente tem que buscar mais, se aperfeiçoar mais, porque vai ficando mais difícil, né? Porque nem todo mundo vai querer te escutar. Então você tem que ir cercando aquilo, né? E como o pastor Milton gosta de falar, fazendo de estratégia, né? Mudando a estratégia. Então você tem que ir se aperfeiçoando, e isso você só busca na palavra. É intimidade, não é? É conversando com Deus todo dia, não tem outra forma. É dessa forma. Deus me ajuda, me capacita a melhorar a minha forma de falar, né? Me capacita a buscar mais pessoas, me ajuda. Como eu faço? E tem dado certo. Para mim dá muito certo. Sobre o seu testemunho, eu acredito que é muito legal de falar aqui, porque tem pessoas que acreditam que Deus não fala mais nos dias de hoje, ou que Deus não age mais nos dias de hoje. E não. E o seu testemunho prova isso. Prova que o mesmo Deus poderoso que agia antigamente, age hoje em dia, né? Mas a gente já tá com o tempo no limite, aí, né? Então a gente vai estar encerrando aqui o podcast. Já acabou, não? Tão bom. Então você vê, você tava nervoso aí, ó. Tão bom, né? É rapidinho, cara, é rapidinho. Mas eu queria só que antes da gente encerrar, você pudesse falar pro pessoal que tá em casa, né? Falar diretamente para eles, incentivar eles a terem esse relacionamento com Deus. Cara, o que eu posso falar Deus é tão maravilhoso, cara. Deus é tão bom. E isso é falado em todo culto. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, né? E o relacionamento com Deus é sensacional. Cara, que você possa sentir, cara, o que eu sinto, né? Ao falar de Deus. Quando a gente fala de Deus, eu particularmente eu fico muito feliz, cara. Eu sinto algo diferente, né? Então, que você possa buscar mais essa intimidade, querer mais esse contato com Deus, cara. Sabe? É só dar o primeiro passo, né? É só dar o primeiro passo, igual eu escutei aquele dia Deus falar grandemente comigo, dá o primeiro passo que o resto eu faço. Então é isso, cara. Entrega a tua vida na mão de Deus. Eu falo convicção, não tem nada melhor, cara. É todo dia um ensinamento, é todo dia, sabe, algo diferente que você fala, não vou conseguir, mas quando você tá em contato direto com Deus, você entrega, sabe, aquilo, Deus faz acontecer. Então, cara, vem para Jesus, vem para Jesus que não tem nada melhor. Amém. Mas, primeiramente, na verdade, agora eu queria te agradecer, né, por você estar aqui, por ter aceitado esse convite. Foi muito bom ouvir você falar, né? E para você que está em casa, cara, eu acredito que você foi tocado assistindo esse vídeo, né, com a conversa aqui. E eu espero que você possa sentir isso um dia, se você ainda não sentiu, né? Que você possa ter esse relacionamento algum dia. E se você já tem esse relacionamento, não desista, né? Não deixe isso morrer, não deixe isso esfriar, né? A gente falou que algumas formas que a gente faz para poder estar sempre alimentando esse relacionamento, então faça você também, se você ainda não faz, né? E se faz, faça ainda mais. Nunca tá bom. Sempre dá para melhorar, né, Márcio? Sempre dá para melhorar. Então eu agradeço você por estar assistindo esse vídeo e assiste os outros também. Aproveita aí, curte, compartilha, leva para as pessoas que precisam ver isso aí também, tá bom? Amém. Deus abençoe a todos. Amém.